Emocionante de fio a pavio, eis a expressão que melhor define o duelo que foi travado na Arrábida pelos dois pilotos que se têm vindo a destacar na discussão dos triunfos nas provas do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group nesta época de 2022 e que se assumem claramente como os dois candidatos ao título absoluto. Nesta terceira jornada, organizada pelo Clube Motorismo de Setúbal, José Correia voltou a suplantar Hélder Silva, mas uma vez mais por uma diferença mínima, o que reforça a competitividade que vai existir ao longo da época entre os dois. Ambos saem curiosamente da Arrábida com razões para lamentarem problemas. Hélder Silva fez um peão aos comandos da Ozella PA 2000 EVO 2 PA 30 na primeira subida de prova, realizada na tarde de sábado, não tendo então realizado qualquer tempo, e José Correia sentiu problemas de turbo na terceira e derradeira subida de prova já no domingo. No entanto, o piloto da norma FC20, que ostenta as cores da JC Group Racing Team, construiu a sua vitória com os tempos das duas primeiras subidas oficiais e Hélder Silva, a ser cauteloso na segunda subida, mercê da necessidade de registrar tempos para se classificar, ficou um pouco limitado no ataque à liderança. Conseguiu fazer, mesmo assim, o seu melhor tempo do fim de semana na última subida, mas o piloto da Powerhouse apenas conseguiu diminuir a diferença e estabelecê-la nos mingos 107 milésimos de segundo. É obra. José Correia adicionou à vitória na prova, que o coloca isolado na frente do campeonato, a melhor subida do fim de semana, quando rodou na segunda oficial prova em 1 minuto 38.804, a uma média horária superior a 127 km por hora. O pódio absoluto da rampa PQP Arrábida Powered by Caetano Power Setúbal voltou a contar com Nuno Guimarães, que assim assina a terceira presença consecutiva entre os três primeiros da geral. Rápido e eficaz com o Silvercar S2 da divisão Protótipos B, o capitão da montanha impôs-se com naturalidade na sua divisão e venceu Vítor Pascoal, Porsche 991 GT3 Cup, na luta pelo terceiro posto absoluto, com os dois pilotos entregarem-se uma vez mais a uma refrega muito intensa e interessante ao longo de todo o fim de semana. Já Pascoal registrou ainda novo e natural triunfo na categoria GT, sendo secundado na Arrábida aí pelo espanhol Bernardo Garcia de Castro em Porsche 997 GT3. Bernardo Garcia de Castro realizou a sua melhor performance da época, sendo ainda sétimo da geral. Quanto às contas dos turismos, Luís Nunes impôs-se de forma firme com o seu Skoda Fabia R5, num fim de semana sem qualquer erro. O foguete de Valpasso juntou às vitórias na categoria e na divisão T1, um bom quinto lugar na geral. E como sempre, quem mais réplica deu a Nunes foi Joaquim Teixeira. Fazendo jus ao seu cognome de demolidor de Trás-os-Montes, esteve sempre muito perto do piloto do Skoda e colocou o seu Cupra TCR na segunda posição da categoria, vencendo com toda a naturalidade a divisão Turismo 2, ficando bem dentro do top 10 ao concluir no 8º posto. Um dos pilotos do dia da rampa PQP Arrábida Powered by Caetano Power Setúbal foi Bruno Carvalho. Gosta da rampa e aos comandos do seu Citroën Saxo alcançou a primeira vitória da temporada na Divisão 1, estando sempre mais forte entre os seus adversários. A luta pela supremacia no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanhas JC Group foi claramente residual. Mário Silva conhece o traçado da Arrábida como poucos e não perdeu qualquer faculdade como piloto. Almejou ser sempre o mais rápido com o Porsche Carrera RS e juntou ao seu já longo pecúlio mais uma vitória na Arrábida, terminando com 11,3 segundos de vantagem sobre o mais direto dos seus adversários. Interessante foi mesmo a luta pelo segundo posto entre Flávio Sainhas, que estreou na prova do Clube Motorismo de Setúbal um novo Forscore MK1, e Luís Moutinho em carro idêntico. Moutinho ainda foi mais rápido no sábado, mas Sainhas acabou por puxar dos galões e ser mais rápido nas duas subidas de prova de domingo, conquistando com toda a justiça o segundo posto. Luís Moutinho fechou assim o pódio a 1,3 segundos do seu adversário. 3 provas, 3 vitórias e domínio completamente avassalador. Na Arrábida foram 16,6 segundos a separar Luís Silva e o seu BMW M3 do segundo classificado, isto no que concerne às lidas competitivas reservadas aos Legends. Mesmo tendo sofrido alguns problemas técnicos, triunfou na Arrábida e o canhão de Famalicão
está claramente numa velocidade cruzeiro rumo ao título nacional. Quem mais perto conseguiu chegar foi Carlos Alberto Oliveira. A Powerhouse voltou a entregar ao piloto Boveiro um Ford Sierra RS Cosworth com alto índice competitivo e sem falhas técnicas, permitindo-lhe assim explorar toda a potência do carro americano e vencer o duelo que travou com João Macedo em BMW 328iS, com este a ser terceiro classificado a apenas meio segundo de Oliveira. Naquela que foi a sua primeira aparição na época 2022 do Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group, Daniel Rolo voltou a fazer o que melhor sabe, levar o seu Datsun 1200 Coupé à vitória. E justiça seja feita. O triunfo foi suave, pois Armando Freitas, vencedor das duas provas anteriores, deu tudo para desfeitear o piloto do Datsun, atacando até ao fim com o Toyota Starlet e terminando apenas a 3,9 segundos do vencedor. O segundo posto permitiu-lhe reforçar a liderança do campeonato. Para a alegria dos muitos sadinos presentes entre os milhares de espectadores, o pódio dos 1300 seria preenchido com a presença de Eva Laranjeira. A setubalense, a quem denominamos de Dama de Aço da Montanha, rubricou uma exibição sem mácula aos comandos do Peugeot 205 Rally DMN Sport e saboreou o seu primeiro pódio da temporada. Uma palavra final para o Clube de Motorismo de Setúbal. Além de ter introduzido a Rábida Revival Tour que potenciou a animação do evento, a agremiação sadina melhorou de forma significativa o conforto dos espectadores e dos intervenientes na prova, assinando ainda uma organização de grande nível ao longo de todo o fim de semana. O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group vai regressar a Norte e será já nos próximos dias 6, 7 e 8 de maio que vai decorrer a Rampa Internacional da Falperra, quarta prova desta temporada.